Então, o caso clínico 10 é de um paciente com 67 anos, hipertenso e diabético, que vai ser submetido a uma nefrectomia radical. Então, ele tem um infarto há 3 anos e colocaram stent, né? Tratamento com stent. Tem uma ecocardiografia com uma fração de ejeção de 40% e uma disfunção diastólica grau 2. Durante a cirurgia não teve diurese nenhuma e ele tem uma PA média persistente baixa de 52 milímetros de mercúrio. Apesar de você fazer várias vezes metaraminol, esse paciente com uma frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, teve aí algumas achados hemodinâmicos. Então, a variação do volume sistólico é de 6%, o índice cardíaco de 1,7%, e se você pedir um exame do sangue venoso central, você vê uma hemoglobina de 9,5%, um lactato de 2,5% e uma saturação de oxigênio de 65%. Então, as perguntas, esse teste, na verdade, ele perguntava qual que era o agente que você tinha que usar de escolha. Ele está lá nas questões comentadas, depois vocês dão uma olhadinha. A gente vai falar a resposta, obviamente, mas leiam lá também. Aqui eu proponho que vocês me falem qual que é a conduta mais adequada e qual que é a droga adequada para esse tratamento desse paciente, as possibilidades terapêuticas e as vantagens e desvantagens de cada droga que você pode usar no paciente e também avaliar os achados hemodinâmicos. Então vamos lá. Então esse paciente é um paciente coronariopata que colocou teve seu IAM, colocou seus stents e evoluiu aí com uma insuficiência cardíaca de causa isquêmica, com uma fração de ejeção baixa, né? Então, insuficiência cardíaca de causa isquêmica é meu diagnóstico desse paciente. Então, o paciente é um cardiopata com sinais pré-operatórios de falência cardíaca, então, o passado de infarto do miocárdio e uma baixa fração de ejeção no ecocardiograma. E eu vou levar esse paciente para uma nefrectomia, que é uma cirurgia de porte elevado, né, de grande porte, com grande variação hemodinâmica, provavelmente com sangramento, com perda volêmica. Esse paciente evolui aí com uma PAM de 52 milímetros de mercúrio. E aqui o metaraminol é feito várias vezes para você tentar aumentar essa pressão arterial média, mas sem ação, obviamente, esse mecanismo alfa não está mantendo essa ação, porque a gente não está dependendo só da vasoconstrição para aumentar essa pressão. Provavelmente essa hipotensão não é por falta de vasoconstrição, é por causa de um outro motivo. A frequência cardíaca desse paciente se mantém aí em 72 batimentos por minuto. Então, a gente vê os exames hemodinâmicos, então essa parte hemodinâmica é importante a gente entender, a variação de volume sistólico, nós vamos falar mais dessa variação de volume sistólico, mas quando a gente tem esse índice de 6%, a gente sabe que esse paciente não tem, ele não responde a volume, ele não é um paciente que vai ter um aumento da pré-carga e uma melhora do débito cardíaco por causa desse volume, variação de volume sistólico baixo, né? Se ele tivesse um outro índice, ele responderia a volume, então ele não responde a volume, aqui ele precisa de um inotrópico, ele precisa de alguma coisa que auxilie a contração do coração. O índice cardíaco dele também está baixo, a hemoglobina aqui está borderline, não é uma hemoglobina que me preocupe tanto, depois a gente pode até discutir esses níveis de hemoglobina, mas talvez ele até tolere, talvez não nessa condição, talvez dê sangue seja uma boa estratégia nesse paciente, mas de início não é a minha conduta inicial. Eu tenho um aumento do lactato, esse aumento do lactato me mostra aí a importância que esse paciente está sendo mal perfundido. O lactato alto quer dizer é um índice aí de choque, né? E eu sei que esse paciente está com uma perfusão periférica alterada e uma extração, uma saturação venosa de O2 baixa, né? Que mostra aí uma alta extração de oxigênio. Então, saturação O2 central baixa. Esses dados aí me mostram uma síndrome de baixo débito, tá? Com hipotensão, ausência de diurese e baixo índices cardíacos, tá? Então essa aqui é a análise que a gente faz da parte hemodinâmica e laboratorial desse paciente. Então o que eu tenho que dar para esse paciente? Um inotrópico, né? Então qual que é a solução que eu tenho que dar para esse paciente? Qual que é
Como que eu resolvo esse caso? Então eu tenho que dar aí um suporte farmacológico, a gente discute quais são as possibilidades. Ora, eu sei que nesse paciente aí eu posso usar, por exemplo, uma dobutamina. A dobutamina é um beta-adrenérgico. Posso usar nesse paciente? Teoricamente sim, eu preciso aumentar nessa força de contração, né? Mas lembre-se que esse paciente, ele provavelmente é um paciente infartado, ele pode estar usando beta-bloqueador. Se eu uso beta-bloqueador, eu tenho uma interferência da dobutamina, né? E a dobutamina não funciona também. Eu estou com um paciente beta-bloqueado e não vou ter uma melhora desse inotropismo, dessa função contrátil. Mas o paciente não estava beta-bloqueado. Isso é só uma discussão que a gente está fazendo, tá? Qual que é a desvantagem da dobutamina? A dobutamina ela dura só enquanto você infunde. Então, depois que acabar a cirurgia ou depois que esse paciente sair, né, não precisar mais da dobutamina, eu vou ter um efeito prolongado, duradouro nesse paciente. Então, a dobutamina acaba durando só enquanto infunde. E o problema da dobutamina nesse paciente é o aumento, que você pode ter um aumento aí da frequência cardíaca. Aumento da frequência cardíaca no coronariopata, a gente sabe que não é bem-vindo. Então, algumas coisas que falam contra o uso da dobutamina nesse paciente. Algumas pessoas lá no Facebook falaram de nora. Não, vamos dar nora, mas a nora não é boa para esse paciente. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha resistência vascular sistêmica e esse coração que já não bombava bem, ele vai bombar menos ainda. Porque se eu aumentar a minha resistência vascular sistêmica, a minha bomba funciona menos. Eu tenho que usar mais oxigênio já no paciente isquêmico. Então, a noradrenalina vai fazer essa vasoconstrição. Ela poderia até um momento aumentar um pouco a pressão arterial, mas ela não, ela diminuiria a minha eficácia ventricular. Então, a noradrenalina não é a primeira indicação, como alguém falou lá no grupo, tá? Para a gente debater. Então, aqui a resposta lá do teste era o levosimendan, que é um inotrópico positivo e que não tem as interferências dos beta-bloqueadores. E também muito interessante porque ele tem uma duração prolongada após o término de infusão. Então isso é muito interessante para mim, principalmente nesses pacientes com a ICC de causa isquêmica, porque esse paciente, depois que parar de usar e depois que ele sair do uso, ele ainda vai ter aí uma janela que é muito bem-vinda no paciente com ICC, que é o efeito residual do levosimendan. Então essa era a resposta, né? O levosimendan era a melhor alternativa de uso nesse paciente.